Ronda da Cidade. Oferecimento. Luiz Tintas, onde a qualidade pinta. Rastrec Linhares. Tenha o controle do seu veículo na palma da sua mão. Olá, seja bem-vindo ao programa Ronda da Cidade. Tudo bem com você? Você está na TV Sim, canal do Espírito Santo. Falamos de Linhares para o estado do Espírito Santo com informação e, é claro, prestação de serviço. Ronda da Cidade começa e você vai conferir em destaque no programa de hoje, tá certo? A polícia fez a apreensão de aproximadamente 12 quilos de maconha em Linhares. Tem também a fala do governador Renato Casagrande sobre a sua participação na reunião com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Também vamos falar da falta de matéria-prima para a indústria moveleira, que está com as vendas aquecidas. É assim que iniciamos. No rádio ou na TV, a notícia chega até você. Muito bem, convido você a participar, a mandar também a sua sugestão de pauta, qual notícia você quer ver aqui no Ronda, qual reportagem você quer acompanhar. Pelo 996224547, 996224547, o nosso WhatsApp está à sua disposição, tá certo? Gente, a gente começa o programa de hoje com um giro de notícias e a gente vai falar, inclusive, sobre a apreensão de drogas em Linhares. Confira. A Polícia Militar fez a apreensão de drogas e diversos materiais no bairro Nova Esperança. A apreensão se deu após o recebimento de uma denúncia. Uma equipe do 12º Batalhão se dirigiu até o local, realizou buscas na residência e ainda teria abordado um veículo utilizado para entrega das drogas. No local foram encontrados 22 tabletes de maconha, 73 buchas de maconha, 14 pedras de crack, uma pedra de cocaína, 2 papelotes de cocaína, 2 balanças de precisão, uma capa de colete tático, 5 aparelhos celulares, R$ 610 em espécie, materiais para embalo e um veículo VW Polo Prata. O motorista do veículo, bem como o indivíduo que se encontrava na residência, foram encaminhados para a delegacia. Em um loteamento em Bebedouro, o indivíduo foi avistado em atitude suspeita e, após perceber a presença da viatura, teria tentado evadir-se para dentro de uma residência e dispensado uma mochila preta. Dentro da mochila foram encontradas uma arma de fogo calibre 12, 17 munições do mesmo calibre, 15 buchas de maconha, 5 papelotes de cocaína, 2 pedras de crack, R$ 840 em espécie e um aparelho celular. O homem detido foi encaminhado para a delegacia, onde confessou ter efetuado disparos contra a mesma equipe no dia 27 de novembro. Também foram apreendidas drogas no bairro Planalto e um jovem de 15 anos foi encaminhado para a delegacia. Uma equipe da Força Tática fazia um patrulhamento quando avistaram o jovem. Em revista pessoal, nada foi encontrado com ele, mas em um local próximo foram encontrados 49 papelotes de cocaína. O mesmo adolescente já havia sido abordado pela Força Tática há 10 dias. Juntamente com os materiais, ele foi encaminhado para a delegacia. Gente, sequência do Ronda. O subsecretário de Saúde, o Luiz Carlos Reblin, ele falou sobre o aumento de casos de coronavírus no Espírito Santo e informou também detalhes sobre a ocupação de leitos na rede pública de saúde. Confira. O subsecretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, reconheceu que o estado está em uma crescente de novos casos que já ultrapassou a curva da primeira onda de expansão da doença, mas que, por hora, a oferta de leitos hospitalares é capaz de atender a demanda. Nós tínhamos, no início da pandemia, 715 leitos dedicados exclusivamente à Covid, leitos de UTI. Reduzimos esses leitos porque o número de internações diminuiu para 315. Chegamos a 375 um pouco depois, e agora já temos praticamente
500 leitos à disposição da sociedade. Segundo ele, o perfil dos novos infectados é de pacientes mais jovens que têm se arriscado em eventos que provocam aglomeração e que, inclusive, estão proibidos no estado. O maior número de casos tem acontecido numa faixa etária mais jovem. Como todos sabemos, o jovem que mais se expõe hoje pela própria natureza, né, da juventude, mas também porque circula mais, entende que não vai se infectar. E é natural, o jovem se infecta, adoece com menos gravidade, mas transmite para pessoas de uma faixa etária mais alta, que internam e que infelizmente vão mais a óbito. O subsecretário também revelou que a capacidade de testagem do tipo PCR teve que ser reduzida devido à falta de insumos, mas que o Estado deve disponibilizar em breve um novo tipo de testes nas unidades de atendimento. Estamos adquirindo um outro tipo de exame que tem uma resposta rápida, é um chamado teste de antígeno, que será disponibilizado aos pronto-atendimentos e aos hospitais para que eles, num tempo curto, eles confirmem se aquela pessoa com aquele sintoma tem Covid ou não. Se ele tem Covid, está confirmado. Se ele não tem, ele precisa voltar para realizar o teste de PCR. Ele admitiu que o Estado está conversando com fornecedores de vacina e analisando as propostas do mercado. Ele garantiu que o Espírito Santo já tem condições de vacinar a população quando o momento chegar. O Espírito Santo está pronto assim que a vacina estiver disponível para realizar a vacinação. O cronograma foi estabelecido pelo Ministério da Saúde, inicialmente previsto para março. Nós estamos aguardando essa confirmação e também já um primeiro sinal dos grupos prioritários. Os grupos prioritários não são definidos em cada estado. Quem define, por um acerto pactuado nacionalmente, é o próprio Ministério, com consultas a especialistas, enfim, essa é uma definição nacional. A reunião entre governadores e o ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, para tratar do Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19 ainda acontecia enquanto o pronunciamento do subsecretário de Vigilância em Saúde era transmitido. Neste momento, participa junto com o governador Renato Casagrande e demais governadores de uma audiência com o Ministério da Saúde, exatamente para tratar do tema mais atual da discussão da pandemia, que é a vacinação contra o Covid. Assim que a audiência remota foi encerrada, o secretário de Estado de Saúde, Nésio Fernandes, que acompanhava o governador Casagrande na conferência, se juntou a Reblim. Preocupado, ele manifestou que esperava um posicionamento mais contundente do Ministério da Saúde. Nos preocupa e gera ansiedade em todos os gestores do sistema de saúde, em todos os trabalhadores e na sociedade não ter uma estratégia clara que seja capaz de antecipar o início dessa vacinação. Nós entendemos que é necessária essa antecipação, ainda mais com a possibilidade de que diversas vacinas passem a ter sua autorização, sua regulamentação por agências reguladoras estrangeiras, o que permitiria que, com base na legislação brasileira, em até 72 horas, a Anvisa autorizasse também o uso dessas vacinas em solo brasileiro, em solo nacional. A expectativa, por enquanto, é de que uma possível vacinação coordenada nacionalmente pelo Ministério da Saúde comece apenas no fim de fevereiro ou início de março. Então, o aumento de casos é inegável em boa parte do Brasil e no estado do Espírito Santo não é diferente. A população deve seguir fazendo a sua parte enquanto a vacina não chega, tá certo? Tá aí a imagem da nossa bela cidade de Linhares e a expectativa é de sol forte entre nuvens, chegando aí a uma máxima de 33 graus a temperatura. Daqui a pouquinho a gente vai trazer uma matéria também sobre a questão do aumento nas vendas de ventiladores e aparelhos de ar-condicionado. E já no segundo bloco, o governador Renato Casagrande participou ontem de uma reunião com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e demais governadores. A gente fala sobre isso daqui a pouco com o retorno do Ronda. Já estamos de volta e, como eu havia prometido, o governador Renato Casagrande participou
na última terça-feira, de uma reunião através de videoconferência com outros governadores, entre eles o governador de São Paulo, João Dória, e o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Na reunião, os governadores cobraram um plano nacional de vacinação contra a Covid-19, que deve ser gerenciado pelo governo federal. E após essa reunião, o governador falou sobre o que ficou definido e o que foi discutido. Casagrande contou que os governadores cobraram que o governo federal assuma a coordenação do Plano Nacional de Vacinação. Importantes pedidos que fizemos ao ministro da Saúde, Pazuello, nesta reunião com os governadores. Primeiro é que o governo federal coordene, que o Ministério da Saúde coordene as ações do Plano Nacional de Imunização, porque é inaceitável que um estado possa ter sua população vacinada, acesso à vacina, e outro estado não. Isso só não acontecerá se o governo federal coordenar todas essas ações. O governador ainda classificou como frustrante a demora do Ministério da Saúde na tomada de ações mais efetivas. Nossa frustração, como posso dizer assim, é que a agenda do Plano Nacional de Imunização ela começará a chegar a vacina até os brasileiros no final de fevereiro e início de março. Então é importante que a gente também peça agilidade por parte da Anvisa, agilidade por parte do governo, para que nós não iniciemos isso tão tarde. Ele ainda cobrou que o governo federal comunique com clareza à população quais as diretrizes serão adotadas pelo Ministério da Saúde. Agilidade, disponibilidade de todas, comprar todas as vacinas disponíveis que a gente tiver e nós temos uma coordenação para que, de fato, tenhamos segurança e que o governo federal comunique isso com clareza para a sociedade brasileira. A comunicação ela é fundamental para que os brasileiros possam ter segurança de quando terão a vacina e isso possa anunciar também uma solução e uma resolução da Covid-19. Tá, então, a verdade é uma só. São Paulo já traz um plano estadual de imunização para 25 de janeiro. 25 de janeiro. Mas a Coronavac ainda espera a aprovação, que é a vacina que São Paulo vai usar, feita também pelo Instituto Butantan, mas a Anvisa ainda falta aprovar esta vacina. O Espírito Santo também se prepara com um plano estadual de imunização, conversa com laboratórios Pfizer e Moderna, que em breve terão também suas vacinas liberadas, inclusive da Pfizer. A da Pfizer deve ser liberada pelo órgão de saúde, o FDA americano, ainda hoje. E a expectativa é que a imunização também comece nos Estados Unidos, assim como começou no Reino Unido. Então, é aguardar para ver e a expectativa vai aumentando com relação à vacina contra a Covid-19. Eu tenho um recado bacana, eu tenho promoção no ar, eu tenho Cimegripe, caixa com 10 comprimidos, 2 caixas, R$10. Aonde? Só na Rede Descontão. Lufbem, é o Simeticona, tá ali, gases, problemas, um incômodo, Simeticona líquida, 2 unidades a R$10, só na Rede Descontão, subida para o mercado municipal. Tá legal? Um abraço para a turma da Rede Descontão. Vamos seguindo? Gente, as indústrias moveleiras da nossa região, de Linhares, enfim, estão comemorando o ótimo volume de vendas, porém, elas estão sofrendo com a falta de matéria-prima para a fabricação dos móveis. Confira na reportagem. As indústrias moveleiras enfrentaram vários cenários ao longo desse ano. Logo no início da pandemia, houve uma queda nas vendas e a demissão de vários funcionários. Com as pessoas passando mais tempo em casa e dinheiro sendo injetado através dos auxílios, a queda nas vendas deu lugar a um boom no setor moveleiro. O pessoal aproveitou para dar aquele up na casa e comprar novas mobílias. Hoje, a situação vivenciada por essas empresas é outra. Após o período de alta nas vendas, agora o setor moveleiro enfrenta 2 problemas. O primeiro é falta de matérias-primas para a fabricação dos produtos. E, em segundo lugar, o reajuste nos preços. Isso, a gente teve, na realidade, a gente vem enfrentando inúmeros problemas, né? Março, abril, a gente teve esse primeiro impacto da pandemia, onde a gente teve que parar a fábrica, férias coletivas, demissão, também
teve empresa que acabou demitindo e tudo, e então esse foi o primeiro impacto. Após esse primeiro impacto, a gente teve uma retomada do consumo lá pelo mês de maio, junho começou realmente com bastante força, e de lá para cá a gente teve um consumo assim, bem alto, um aumento da demanda muito alto. E isso pegou as indústrias despreparadas, porque a gente ficou aí 2, 3 meses naquela situação de preocupação, fábrica parada, fábrica trabalhando meio horário, né? Então isso pegou as empresas despreparadas, tanto nós como indústria secundária, também como as indústrias primárias. De acordo com o presidente do Sindicato das Indústrias Moveleiras, Bruno Barbieri, é uma dificuldade para a aquisição de vários materiais. Então, hoje a gente não pode nem falar assim, eu tenho abundância dessa matéria-prima. Nós não temos nenhuma matéria-prima em abundância, todas elas estão com bastante restrição, estão regradas, os estoques estão cada vez menores e a gente está realmente muito preocupado com isso. Mas a gente pode pontuar 2 ou 3 que vem realmente prejudicando muito. É o caso do papelão, que é uma repercussão nacional, e isso a gente tem ouvido falar isso nacionalmente com bastante frequência. O alumínio, que está extinto do mercado, sumiu, desapareceu do mercado. O alumínio também tem dado muito trabalho. E as chapas finas. O Emerson é dono de uma marcenaria e uma das suas principais dificuldades tem sido na busca pelas ferragens, apesar de comprar em pequena quantidade. A gente da marcenaria acaba encontrando algumas dificuldades porque a gente compra muitos materiais que são específicos, né, para a produção de determinado projeto. Então, quando a gente precisa desse material na hora da execução desse projeto, por mais que a gente faça uma consulta antes, na hora de executar mesmo, né, que pode ser um tempo depois, a gente não encontra esse material em algumas revendas que são comuns. A gente não compra direto da indústria, mas compra da revenda que está desabastecida. E isso tem acontecido muito com ferragens, com o próprio MDF, que é um material de base que a gente usa muito. Então isso acaba refletindo na nossa produção e isso aumenta prazo com o cliente. Então a gente tem que chegar para o cliente, dizer que o prazo aumentou porque não encontrou matéria-prima. E como ficam os clientes diante desta situação toda? De acordo com o Emerson, alguns deles ficam chateados, mas logo entendem. Então o cliente acaba entendendo, não gosta, mas acaba entendendo. O agravante disso é que isso vira um efeito dominó e todos os clientes são atingidos. Então, às vezes um cliente que pegou o projeto por último agora e vai ser entregue daqui 90 dias, esse prazo dele não vai ser mais 90, vai ser às vezes 120 até 150 dias. E a expectativa é de que esta situação melhore após uma estabilização nas vendas. A gente acredita que quando houver um equilíbrio da balança, né? Hoje a gente tem uma balança desequilibrada, nós temos um consumo extremamente alto, uma oferta de matéria-prima um pouco menor. Então, a gente acredita que quando os outros setores da economia começarem a voltar a trabalhar, a operar normalmente, no caso de vacina, passou a pandemia, a gente acredita que isso volte aí a uma certa normalidade. Muito bem, está aí a expectativa, né? Tomara que a matéria-prima possa chegar e a indústria moveleira também possa seguir atendendo os seus clientes, atendendo a população, e o aumento das vendas vem acontecendo de forma muito intensa. Recentemente eu vi uma matéria também, falta até papelão para a fabricação de caixas também. Muito bem, olha só, o intervalo, eu volto já já, o Ronda da Cidade tem mais e a gente vai falar sobre o verão, o calor e o aumento nas vendas dos ventiladores de aparelhos de ar-condicionado. Daqui a pouquinho. Olha, eu tenho um recado para você, motorista de aplicativo, taxista, mototaxista, atenção, hein? Frota empresarial, van escolar e muitos outros meios de transporte. É isso mesmo. Sabia que você tem um jeito de circular com mais tranquilidade e com segurança? Sabe como? É o rastreamento veicular da Rastrec Linhares. Com ele, você e seu patrimônio ficam protegidos com um sistema de rastreamento 24 horas e em tempo real. Histórico de até 90 dias e bloqueio e desbloqueio via celular. E muito mais. Tudo isso na palma da sua mão. Mensalidades a partir de R$ 35,90. Entre em contato com os telefones que estão na nossa tela ou pelo site rastreclinhares.com.br
ou faça uma visita à nossa loja no Shopping Pátio Mix. Rastrec Linhares, rastreamento veicular. Muito bem, gente, com a proximidade do verão, o calor já vem aumentando já. Tivemos um novembro quentíssimo e também não está sendo diferente no mês de dezembro. E o aumento nas vendas de ventiladores, de aparelho de ar condicionado tem aumentado também consideravelmente. As lojas estão agradecendo aí o aumento nas vendas. E a nossa equipe, a Cris Martinelli e o Douglas Souza, prepararam uma matéria bem bacana. Confira. Com esse calorzão todo que está fazendo, o jeito é arrumar alternativas para se refrescar. Tem gente que aproveita para investir na compra daquele ar-condicionado que tanto queria, ou não abre mão de um bom ventilador. Aqui nessa loja de móveis e eletrodomésticos no centro de Linhares, as vendas vêm aumentando, viu? Ninguém quer passar calor. O calor está intenso, né? Assim, o clima está muito abafado, então a procura de ar-condicionado e além de ventiladores está aumentando a cada vez mais. De acordo com o Maicon, as vendas aumentaram em torno de 20% e a expectativa é de que melhorem ainda mais com a chegada do verão. Realmente assim, está crescendo bastante, de 15% a 20% o nosso crescimento está comparado a 2 a 3 meses atrás e daqui para frente ainda não chegou o verão e quando chegar o verão vai crescer muito mais ainda. Uma coisa é certa, em época de altas temperaturas, o ideal é ingerir bastante líquido. As barraquinhas de água de coco vêm faturando também. Melhoraram muito, tá? Essa semana pra cá, porque o verão nem chegou ainda, né? Então começou de segunda-feira em diante. Melhorou muito mesmo. Tá aí então essa matéria bacana, claro, todo mundo querendo se refrescar nesse calorão e o verão ainda nem teve início. E a expectativa é que seja um verão de forte e intenso calor. Ronda da Cidade de hoje vai ficando por aqui, agradecendo o seu carinho, a sua audiência. Amanhã tem mais. Um forte abraço. Tchau! Ronda da Cidade. Oferecimento. Luiz Tintas, onde a qualidade pinta. Rastrec Linhares. Tenha o controle do seu veículo na palma da sua mão.